torcedor bicolor está começando a respirar um pouco mais aliviado. 3 jogos, 3 vitórias, e o Paysandu, mesmo ainda numa situação complicada na tabela da Série B, já mostra sinais de recuperação. O time passou por momentos bem piores nesta mesma competição e agora, sob o comando de Claudinei Oliveira, parece encontrar um caminho mais sólido. A próxima parada é pesada, a Ressacada, casa do Avaí. E olha, a torcida paraense está em peso em Santa Catarina, tanto que os ingressos para o setor visitante praticamente evaporaram. Mas calma, ainda tinha um restinho à venda pelo site, então quem quiser ver o jogo de perto precisa correr. A colônia paraense naquela região é forte, e a expectativa é de que o visitante esteja representado nas arquibancadas. Só que o desafio não para por aí. O Paysandu tem desfalques importantes para essa partida. Garcês, considerado um dos melhores do elenco, está fora. A multa para liberá-lo seria de R$1 milhão, valor completamente fora da realidade da maioria dos clubes da Série B. E o Ross, outro jogador fundamental, também deve desfalcar o time por conta de problemas musculares. A ausência dos dois é sentida não só tecnicamente, mas também pela liderança em campo. Em paralelo a isso, o clube divulgou os preços dos ingressos para a Ressacada, R$ 80 inteira e 40 meia para o setor visitante. Outros setores variam de R$ 75 a R$ 150. Para os torcedores do Papão que moram por lá, é uma oportunidade de ouro de apoiar o time nesse momento crucial. O curioso é que, mesmo com contratações vistas com certo ceticismo no início da temporada, o time começou a ganhar corpo. Nomes que não empolgavam tanto estão rendendo mais do que o esperado. E desde aquele jogo contra o Cuiabá, ainda que com derrota, já dava para notar uma mudança no comportamento em campo. Um time mais organizado, mais combativo, mais compacto defensivamente. A defesa, que era uma das mais frágeis da competição, conseguiu uma reviravolta impressionante. Nos últimos 3 jogos, sofreu apenas 1 gol. Se a gente estender isso para 4 partidas, considerando o duelo contra o Cuiabá, são só 2 gols sofridos. Uma melhora visível. Essa transformação não é apenas por conta dos reforços, mas também do trabalho coletivo. Jogadores como Ronaldo Henrique, que fez sua melhor partida recentemente, e Anderson Leite, que teve mais minutagem nesse último jogo, começaram a dar conta do recado. A entrada de Thiago Heleno, experiente zagueiro, foi positiva. E o Novilho, outro zagueiro recém-chegado, mesmo com uma atuação abaixo da média no último jogo, tem mostrado que pode ser uma peça importante. A Ferroviária, inclusive, chegou a fazer proposta por ele, o que mostra como o jogador tem mercado. O problema é que, naquele jogo, o gramado pesado e a sobrecarga em cima dele e de Luan Freitas complicaram. Luan, aliás, cometeu alguns erros nas reposições, o que prejudicou ainda mais. É muito louco ver como a temporada do Papão tem sido montanha-russa. Ano passado, o clube apostou em várias peças estrangeiras. Algumas deram certo, outras não. Neste ano, a aposta foi forte novamente no mercado, e quem vingou foi o Novilho, que ironicamente foi o último a conseguir ritmo de jogo. Começou sendo muito criticado, mas hoje é titular incontestável. Mesmo com uma atuação ruim, segue como peça importante. E o Garcês, esse sim, faz falta. Mas não tem o que fazer. R$1 milhão é um valor que nenhum clube da Série B tem como bancar por um jogador, ainda mais nessa situação. A diretoria, apesar de críticas, acertou em algumas trocas. A saída de Borais e a chegada de Garcês foi uma delas. Assim como a troca de Nicolas por Diogo Oliveira. Não dá para medir puramente pelo nível técnico, mas sim pelas características. O time precisava de jogadores como Garcês e Diogo Oliveira para equilibrar o elenco. Hoje, o grupo do Paysandu é tecnicamente superior ao que começou a competição. Claro que isso não significa que seja um elenco excelente, mas os reforços elevaram o nível. Foram pelo menos 6 ou 7 jogadores que chegaram agora na última janela e que já fazem diferença. Daqui para frente, a missão é contratar pontualmente. Buscar aquela peça que pode ser o desequilíbrio, a bala de prata para resolver um jogo complicado. Mas é bom lembrar, a maior dificuldade vai ser sentida mesmo quando faltar alguém. Como agora,
sem Garcês e Ross. A ausência desses nomes pesa. E o risco é o time sentir falta não só no time titular, mas também no banco. Nessas horas, a gente olha para trás e pensa, e se ainda tivéssemos o João Vieira ou o Netinho? Jogadores que foram embora e poderiam ser úteis agora. Por isso é preciso avaliar com calma, jogo a jogo. Um bom desempenho não apaga toda a oscilação. Por exemplo, Marlon e Marcelinho, que hoje estão ganhando mais minutos, até semana passada tinham feito no máximo 2 tempos bons somados. Se essa regularidade ruim voltar, o time vai sentir, principalmente quando precisar de peças de reposição. Mesmo com atuações sólidas de Anderson Leite e Ronaldo Henrique, se eles não mantiverem o nível, a ausência de jogadores mais experientes ou qualificados será sentida. No meio, Leandro Vilela e Matheus Vargas ainda são os donos das posições. O Vilela, então, é praticamente intocável. Não veio ninguém para brigar com ele por ali. Já o Vargas, ainda é possível debater. E isso entra no mérito da gestão de grupo. Claudinei Oliveira tem feito um bom trabalho nesse sentido. Ele sabe que, por mais que alguém da torcida peça um nome, tem que pensar no vestiário. Não adianta simplesmente trocar um titular sem critério. Isso pode causar desconforto interno. O fato é que hoje o Paysandu não tem cadeira cativa. Todo mundo precisa brigar pela vaga. Claro que nomes como Rosa e Vilela têm sido mais regulares e dificilmente vão sair do time, mas o ambiente é de competição. E o Vilela, mesmo sem concorrência direta, continua entregando muito. Jogador bom de bola, que caberia fácil em qualquer equipe da Série B. A avaliação do jogo contra a Ferroviária, por exemplo, precisa ser feita com cuidado. O primeiro tempo foi jogado embaixo de um temporal, campo completamente encharcado. Difícil analisar qualquer coisa ali. A partir do segundo tempo, sim, o desenho do jogo ficou mais claro. O gol sofrido não foi culpa do gramado, mas sim de erro de posicionamento. A defesa tentou subir em linha para colocar os adversários em impedimento, mas 2 jogadores ficaram. Talisson e Luan Freitas hesitaram, e isso custou caro. Mesmo com 2 vitórias recentes, a pressão em casa é sempre grande. A torcida não aceita erros. Mas mesmo nesse cenário, a compactação do time foi evidente. Não teve jogador da Ferroviária atacando sozinho, sem cobertura. E isso já mostra uma evolução tática importante. A linha de defesa está mais protegida, os volantes mais atentos, e os atacantes ajudando na recomposição. Vini Faria, que tinha ido bem no clássico contra o Remo, acabou sendo prejudicado pelo estado do campo. Jogou no lado mais encharcado e não conseguiu mostrar o mesmo futebol. Até perdeu espaço depois disso. E o mesmo vale pro Peterson, que teve 2 atuações ruins e começou a ficar para trás na fila. Contra o Avaí, será o grande teste do time até aqui. O adversário tem o melhor ataque da Série B, e Claudinei conhece bem a ressacada. Já foi comandante por lá e sabe das armadilhas daquele gramado, daquela atmosfera. Vai ser um jogo de muita inteligência e aplicação. A questão agora é saber como montar esse quebra-cabeça diante de um adversário que tem um poder ofensivo muito superior aos que o Paysandu enfrentou nas últimas rodadas. O Avaí não perdoa erros. Tem jogadores rápidos, bons finalizadores, e joga em casa com o apoio da torcida. Claudinei conhece bem o terreno, mas precisa passar isso aos jogadores. É jogo de concentração máxima, de não dar espaço, de saber a hora certa de pressionar e quando recuar. Por isso, há quem defenda a entrada de mais um volante para fechar o meio. Matheus Vargas pode ser essa peça, compondo com Vilela e Ronaldo Henrique. Deixaria o time mais seguro, com liberdade para que Diogo Oliveira arme o jogo mais à frente. Nas pontas, as dúvidas seguem. Marlon, por mais irregular que seja, ainda é uma das peças mais criativas. Tem velocidade, drible, consegue atrair marcação. Se estiver num dia inspirado, pode desequilibrar. Mas precisa manter a regularidade. Marcelinho, que vinha sendo questionado, fez boa partida e pode ganhar moral. Já Vini Faria, como já foi dito, teve um jogo prejudicado pelo estado do gramado e ainda não mostrou consistência.
Ele é um daqueles jogadores que precisam de confiança e sequência para render. A dúvida é se o Claudinei vai bancar isso num jogo tão difícil como esse. E tem mais um fator que pode influenciar: a bola parada. O Avaí é forte nesse fundamento e o Paysandu precisa estar atento. A defesa bicolor, nos últimos jogos, mostrou mais organização, mas ainda não foi tão testada por adversários com essa força no jogo aéreo. A presença de Thiago Heleno pode ajudar nisso. Zagueiro experiente, bom no jogo aéreo, com boa leitura. Além dele, jogadores como Talisson e Reverson também precisam estar atentos. A marcação por zona tem funcionado, mas é no detalhe que o jogo pode ser decidido. Outra discussão gira em torno da formação tática. Claudinei tem optado por uma linha de 4 na defesa, mas a ideia de 3 zagueiros vem ganhando força. Isso permitiria liberar os alas para dar amplitude e ajudar no ataque. Com Thiago Heleno, Novilho e Luan Freitas compondo a zaga, e Marcelinho e Reverson como alas, o time ganharia densidade defensiva sem perder saída de bola. No meio, Vilela, Ronaldo Henrique e Vargas formariam um trio de sustentação, liberando Diogo Oliveira para armar e deixando alguém como Marlon ou Vini Faria mais solto na frente. É uma formação que pode dar certo, mas exige muito entrosamento e disciplina tática. O que anima é perceber que o grupo está comprando a ideia do treinador. O clima no vestiário é outro. O time tem jogado com mais garra, com mais seriedade. E isso, numa Série B tão equilibrada, faz muita diferença. Ainda tem muito chão pela frente, mas o torcedor já pode começar a enxergar uma luz no fim do túnel. 3 vitórias consecutivas não são à toa. Mesmo sem os nomes mais badalados, o elenco começa a dar respostas. Claro, ainda há muito o que melhorar. A ausência de Royce, por exemplo, muda o patamar do time. Ele é aquele cara que pega a bola, vai pra cima, cria, finaliza. Sua ausência é sentida, e muito. Por isso, o desafio de domingo é ainda maior. Mas é nesse tipo de jogo que o time precisa mostrar se realmente virou a chave. Se realmente deixou para trás aquela fase tenebrosa do início da competição. Um empate contra o Avaí, em Florianópolis, pode ser considerado um ótimo resultado, dependendo das circunstâncias. Mas, se vier a vitória, aí sim, o Papão entra de vez na briga por algo maior. A tabela ainda é ingrata, a situação ainda é delicada, mas o desempenho recente permite sonhar. Claudinei Oliveira, com todas as dificuldades, tem conseguido extrair o máximo do elenco. E isso já é um mérito gigantesco. No fim das contas, o que vai pesar é a postura em campo. O torcedor quer ver um time valente, que não se encolhe fora de casa. Quer ver aplicação, concentração, entrega. E isso o time tem mostrado. Agora é manter. O adversário é duro, o ambiente hostil, mas o momento é bom. E quem sabe não seja justamente essa sequência que vai transformar o rumo do Paysandu na Série B deste ano. Porque se o time conseguir manter esse padrão de atuação, mesmo com as limitações, pode sim pensar em algo além de apenas escapar do rebaixamento. A confiança voltou, e isso muda tudo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro furacão tomou conta das redes sociais nesta semana com rumores que deixam o futebol brasileiro em polvorosa. Circulam fortes especulações de que Cristiano Ronaldo, o fenômeno português, estaria prestes a fazer uma proposta surpreendente para adquirir a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Paysandu, clube tradicional da região norte do Brasil. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, vem ganhando força entre torcedores, jornalistas e especialistas do meio esportivo, provocando um intenso burburinho na internet. O que chama a atenção nessa possível negociação é justamente o tamanho do impacto que a chegada de uma personalidade da magnitude de Ronaldo poderia causar no cenário do futebol brasileiro, especialmente em uma equipe que, embora seja gigante em história e torcida no norte, não figura entre as potências do futebol nacional atualmente. A SAF,
modelo que vem sendo adotado por diversos clubes brasileiros para modernizar a gestão e buscar novas fontes de investimento, tem atraído olhares atentos de empresários e celebridades. Mas a entrada de um jogador do calibre de Cristiano seria algo inédito e revolucionário. Fontes próximas ao Paysandu afirmam que, nos bastidores, o interesse do craque português estaria ligado não só ao potencial de crescimento do clube, mas também a uma estratégia maior de internacionalização e fortalecimento da marca. O Paysandu, conhecido pelo apelido Papão da Curuzu, pode estar diante de uma transformação que ultrapassa os limites do futebol local, com possíveis investimentos em infraestrutura, categorias de base e até mesmo parcerias globais. O nome de Ronaldo, que carrega consigo uma legião de fãs e uma imagem internacional de sucesso e profissionalismo, pode alavancar o clube a patamares jamais imaginados por sua torcida. Nas redes sociais, a notícia vem provocando debates acalorados. Enquanto muitos veem com entusiasmo a possibilidade de um investimento dessa magnitude, outros torcedores mais céticos questionam se um movimento tão audacioso seria realmente viável diante da complexidade financeira que envolve uma SAF e da realidade econômica do futebol brasileiro. Ainda assim, a simples possibilidade de Ronaldo colocar o Paysandu sob seus cuidados já é motivo de esperança para uma torcida que sonha com a volta do clube às principais divisões do futebol nacional. Não há detalhes oficiais sobre valores ou prazos para um possível acordo, e até o momento, representantes do atleta e do clube têm se mantido em silêncio sobre o assunto. Porém, a movimentação em redes sociais, mensagens de insiders e até mesmo fontes anônimas que afirmam estar próximas da negociação só aumentam o clima de expectativa. Resta agora aguardar se essa proposta passará de rumor para a realidade, ou se será apenas mais uma das inúmeras especulações que surgem no mundo do futebol. De qualquer forma, o potencial envolvimento de Cristiano Ronaldo com a SAF do Paysandu já é, por si só, um prato cheio para os apaixonados por futebol, que sonham com grandes reviravoltas no esporte. Se a notícia se confirmar, poderemos estar diante de um novo capítulo na história do futebol brasileiro, onde o investimento estrangeiro e a gestão moderna se unem para transformar clubes tradicionais em verdadeiras potências nacionais e internacionais. Enquanto isso, a torcida do Paysandu segue na expectativa, acompanhando cada detalhe e torcendo para que o fenômeno do futebol não fique só no campo dos rumores. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.